Queridos, bom dia e a paz do Senhor. Primeiramente, gostaria de falar com vocês e é um prazer enorme para mim estar aqui nesse espaço que a Aleph criou de reflexão e dizer também que falar sobre o pastor John Stott é realmente um grande desafio. Porque sempre que você vai estudar alguma coisa sobre o John Stott, você encontrar algo novo. É muito rico a história do pastor John Stott. Ele realmente foi um homem que renunciou à ascensão institucional dentro da igreja anglicana. Ele podia ter sido bispo, podia ter sido arcebispo, ele podia ter sido arcebispo de Cantuária. Ele está lá na Catedral de Westminster, mas ele renunciou a isso para ter uma influência no século. Então, esse cidadão aqui, inglês, nós vamos conversar um pouquinho. Tá? Eu fiz um texto para vocês terem em casa, para vocês lerem. É um texto que se confunde também um pouco com a forma e o momento em que eu o conheci. Vocês observarem. E outra coisa também, 20 minutos é muito pouco para se traçar comentários sobre John Stott, porque é uma riqueza tremenda de história, né? Então, eu conheci o pastor John Stott nos livros. Eu gostaria de saber aqui nesta manhã quem é que ainda não leu um livro do pastor John Stott. Bem, eu conheci nos livros e conheci no ano de 1984. Eu era estudante de engenharia e lá na UFRN tinha um grupo da ABU. Eu não sabia o que era a ABU também, mas quando eu cheguei na universidade eu logo fui convidado daquele grupo e eu fiquei assim, o que é isso, né? Vocês sabem que eu sou de tradição pentecostal, não vou falar igual os reformados, né? Me converti aos 12 anos na missão evangélica ali do Alecrim, brincando na rua, entrei e tive um encontro com Deus. Mas aos 21 anos de idade eu tenho esse prazer de ler pela primeira vez um texto escrito pelo pastor John Stott. Então aí nós estamos no ano de 1984. É 10 anos de Lausanne. Foi Lausanne. Lausanne foi o maior congresso sobre o tema evangelização que existiu na história até então. O mundo nunca tinha reunido tantos pastores como reuniu em 1974 para versar sobre um tema específico chamado evangelização. Nem os históricos, nem os pentecostais, que já eram também de grande monta naquela época, 74, nenhum grupo dito evangélico tinha se reunido com tanta expressividade. Então, o Congresso de Lausanne é um marco na vida também do pastor John Stott, porque ele foi o relator de todos os trabalhos. Mas isso tem algo mais pitoresco lá atrás. E eu conheci, o microfone está ficando bom e está ficando ruim, está igual uma curva senoidal. Está subindo, está descendo, né? Olha, quando eu li o primeiro texto do pastor John Stott, o nome do texto está aí na referência bibliográfica, é a compaixão de Cristo. E esse texto, nas referências
foram editados pela editora ABU no ano de 1983. E era um caderninho de estudo dirigido, que era outra coisa que eu também não tinha contato. Essa metodologia de você ler o texto e depois você ser confrontado com alguns questionamentos para que haja uma aplicação daquele texto. Nós, pentecostais, geralmente nós pregamos, alguns expositivamente, outros de forma temática, mas a pregação, nós acreditamos que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Mas nem sempre nós fazemos esse tipo de abordagem. Em 1984, isso aí para mim era algo extremamente revolucionário. Quando eu tenho contato com esse texto do pastor João Stott, eu realmente sou impactado profundamente. Primeiro porque esse texto, quando vocês lerem, se vocês tiverem acesso, ele tem o título de A Compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus. Foi nesse texto que eu percebi a hermenêutica simples de Jesus. A hermenêutica de ver, sentir e agir. O pastor João Stott, ele nos captura com essa metodologia de Jesus, essa hermenêutica, mostrando que Jesus em nenhum momento, e que todos os textos podem ser analisados com essa hermenêutica, essa interpretação. Quando Jesus viu aquela mulher que o seu filho havia morrido, e ela viúva, a Bíblia diz: Jesus vendo aquela mulher, sentiu íntima compaixão, foi lá naquele caixão e tocou nele. Jesus, ele não se omitia diante das provocações, das discussões sociais, nem espirituais. Então, John Stott, ele vem, e é isso que vocês vão observar nesse livro, ele vem trazer essa discussão de que a amplitude daquilo que nós chamamos de salvação, que é muito bem conceituado pelo apóstolo Paulo em Romanos 1,16, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é uma conceituação, o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O que é o Evangelho? Isso é um conceito profundo, simples, é Romanos 1,16. E o Evangelho, o pastor João Stott puxa com essa dimensão que ela salta não só no espiritual, mas ela vai em todas as áreas da vida do homem. E também a igreja que congrega todos esses homens que foram alcançados por esse Evangelho, que ele é todo para o homem todo, como diz ele, né? O Evangelho todo para o homem todo, é para todos os homens. Esse Evangelho, ele consegue transformar não só o espiritual do homem, mas transformar também as estruturas que prendem o homem e escravizam e outras coisas mais que o Evangelho poderosamente consegue transformar. Então, eu conheço o John Stott em 84, há 10 anos passados, 74, acontecia Lausanne, mas aí em 1963, olha só, 63 foi o ano que eu nasci, 63, que Billy Graham tem um contato e provoca John Stott para que aconteça alguma coisa no meio evangélico que pudesse mudar eu poderia dizer, a praxis, mudar a forma como as igrejas evangélicas estavam vivendo naquela época. Porque a preocupação de Billy Graham era que existia o grupo da área social e o grupo do querigma, da proclamação do Evangelho. Em 1963 havia esse dualismo na igreja. Isso é uma luta tremenda. Se você observar outro texto de Samuel Escobar, nesse mesmo livrinho que edita o texto A Compaixão de Cristo, tem um texto de Samuel Escobar que fala do dualismo medieval, que é exatamente essa contraposição entre o santo e entre o sagrado e o profano,
entre o público e o privado. Esse dualismo persegue, né, a igreja desde a Idade Média, quando se faz. Até hoje a gente ainda vê algumas igrejas que dentro da igreja é sagrado. Quando termina aquela celebração, do lado de fora você pode ter celebrações que são profanas, como beber, fazer qualquer coisa que, né, que lá dentro você não pode fazer. Então, nesse texto nós vamos ver isso também, Samuel Escobar puxando essa área, e nós entendemos isso. Por que foi que Billy Graham entrou nessa história? Como é que Billy Graham entrou nessa história? Eu pontuo aqui no texto que eu produzi, um pequeno texto que eu produzi, algumas coisas, e dentro delas o profundo respeito que o pastor John Stott tinha da comunidade evangélica. Apesar de não ser assim naquela época, vamos dizer, o teólogo mais famoso, né? Mas aquele que se aproximava, ele influenciava. Eu percebo no que eu tenho lido esses anos do pastor John Stott, que ele era um homem do corpo a corpo. Ele não era um homem das mídias, um homem dos holofotes, não. Ele era um homem do corpo a corpo. Aquele que sentava, conversava, marcava e ia embora. Então eu percebi, nas palavras do pastor Billy Graham, quando John Stott, em 2006, é indicado pela revista Time para ser uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, agora em 2006. Mas eu estou falando de 1963, quando ele tem contato com Billy Graham. A revista Time convoca Billy Graham e pede para que Billy Graham dê um depoimento sobre ele. Várias pessoas deram depoimento sobre ele. Mas observe aí no texto que você está na sua mão, lá na página da bibliografia, diz assim: minha amizade com o reverendo John Stott começou em 1954. Perceba o seguinte: quando ambos éramos jovens, eu era um evangelista conhecido, desconhecido. O Billy Graham está declarando que era um evangelista desconhecido. E John me levou à sua igreja aos Souls, em Legan Place. Deu à nossa equipe as boas-vindas sem reservas. E ajudou em nossa primeira cruzada em Londres. E nos ajudou também apresentando meu ministério em Oxford e Cambridge. Ele se tornou um dos meus mais próximos amigos, conselheiros e confidentes. Eu não consigo pensar em ninguém que tenha sido mais eficaz na introdução de tantas pessoas para uma visão do mundo bíblico. Ele representa uma pedra de toque de erudição bíblica autêntica que, em minha opinião, é comparável ao que foi exposto desde os dias dos reformadores do século XVI. Então, esse é o primeiro contato que Billy Graham, um desconhecido pregador, que nós consideramos um dos maiores evangelistas da história, teve com o simples John Stott. Mas esse simples John Stott era pastor da igreja All Souls, em Londres, e não se absteve de colocar à disposição daquele desconhecido evangelista, à disposição dele, todos os recursos de sua igreja. Percebam que John Stott, ele tinha essa visão. Aí você fica assim: por que Tim Keller diz assim, que a minha igreja não é para a minha igreja, a minha igreja é para a cidade? Eu gosto de ser muito lá na alegria, assim, imitando Tim Keller, né? A gente tem que imitar o que é bom, né?
A minha igreja não é para si, e sim para a cidade. Por que Tim Keller pensa assim? Porque Tim Keller foi orientado no seu mestrado e doutorado por quem? Por John Stott. Esse é o pensamento de John Stott. É o pensamento do corpo a corpo, daquilo que se constrói para toda a vida. E está aqui Billy Graham sendo introduzido aos recursos da igreja All Souls, que é uma igreja realmente relevante em Londres. Ela foi construída entre o bairro mais rico de Londres e o bairro mais pobre. Em 1832 ela já foi edificada com esse objetivo, ficar nessa interseção. All Souls é enorme. Eu tive o prazer de estar em All Souls no ano retrasado. Eu tive o prazer de conhecer essa igreja. E o reverendo John Stott é pastor emérito, já em memória. E você observa que ele não ficou só em All Souls, ele usou todos os recursos dele, Douglas, para introduzir Billy Graham, porque ele viu o potencial em Billy Graham. E ele levou Billy Graham a Oxford, a Cambridge, aonde ele era professor. E ele introduziu Billy Graham nos círculos acadêmicos e também aonde ele poderia obter recursos para aquilo que ele achava que era relevante para o mundo. Então nós estamos em 1954, quando Billy Graham ele tem esse contato com John Stott e fica impressionado. Mas vocês percebem qual é a maior impressão que ele tem? É que ele era alguém disponível, alguém que se colocava a serviço. E essa vai ser uma das maiores temáticas de John Stott, o serviço. John Stott não cansava de dizer, porque ele veio, Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. Ele dizia assim, pastor não é chefe, pastor é servo. E John Stott, ele passou a vida dele escrevendo, ganhando royalties e investindo todos esses royalties na vida de pastores do mundo inteiro, financiando doutorado, financiando mestrados, financiando capacitações e trazendo para essas pessoas as possibilidades de crescimento. John Stott é isso, é um homem simples que escolheu um estilo de vida simples, mas um homem rico que tem a sua vida para que Deus use para a transformação. Tem uma historinha que diz que o apartamento dele era tão simples que, eu coloquei aí, que o ladrão entrou para furtar e ficou olhando o que ele ia levar. E demorou tanto para escolher, não era porque era bom, não, é porque não tinha nada aqui que fosse assim realmente bom para levar, que ele chegou e ele estava lá. Aí ele disse, realmente o senhor não tem nada que leve não, e foi embora. Não levou nada. John Stott, ele quando ia pregar nos Estados Unidos ou em outros países, ele era recebido em limousines, levavam ele para hotel 5 estrelas, em alguns casos, colocavam ele lá, já num momento assim mais célebre dele. Mas vocês sabem qual era o carro de John Stott? O Fusca azul. E ele não dirigia. O pastor John Stott não dirigia. Quem dirigia era a sua secretária. E o tempo, estou vendo aí que eu só tenho 1 minuto e 30 segundos, né? O pastor John Stott, ele tinha essa expressão na sua vida de uma pessoa que fez a opção por um estilo de vida simples. Então, para terminar, falar do estilo de John Stott, falar de sua família, né? Ele vem de origem cristã, sua mãe mesmo foi quem imprimiu esse conceito de Cristo na vida dele, mas ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus é muito marcante. Vocês podem olhar aí, eu escrevi alguma coisa sobre isso. Mas eu quero terminar lendo Eclesiastes
7:8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Muitas pessoas são muito relevantes na juventude, até na idade adulta, são produtivos, né? Eu já estou começando a pensar sobre isso, né? Depois que você completa 50 anos, aí você sabe que tem mais para trás que para frente. Né? Hoje meu filho corre e eu fico atrás andando, né? De 11 anos, viu? Então a gente vai ficando mais cansado. Mas eu quero lembrar vocês que o John Stott era um homem incansável. Estou vendo. E eu nunca prestei atenção nesse lado. Eu fui pesquisar o funeral service dele. E eles são os americanos e os ingleses gostam disso, né? Eles muitas vezes passam até dias para poder enterrar a pessoa e esperando o que as pessoas falam, e hoje em dia faz um site e lá as pessoas põem os depoimentos. John Stott teve 1.600 depoimentos no primeiro dia, de pastores do mundo todo, no dia que ele morreu. 1.600 pessoas postaram. Eu não consegui ler nem 20, são enormes. Acho que as pessoas escreveram. Mas eu termino dizendo o seguinte: como é que a gente termina a vida? Como é que foi que ele terminou a vida dele? E eu faço um relato aqui de como começa a funeral certo dele. Diz assim, preste atenção, irmãos. Será que podemos dizer acerca do pastor John Stott, primeiro que dizemos do apóstolo Paulo: combater com o combate, acabei a carreira e guardei a fé? Vejamos como se deu o seu encontro com Deus e como foi acolhido nos braços do Pai no dia 27 de julho, às 3h15 da tarde, conforme descrição do Tributes to Life of Service da Igreja aos Souls. Diz o seguinte: John Stott morreu em sua casa de repouso em Santa Barnabas College, às 3h15, na quarta-feira, em 27 de julho de 2011. Ele estava rodeado pela família e um número de bons amigos, incluindo sua secretária. John Stott nunca casou. Francis Whitehead. Eles estavam lendo as Escrituras e ouvindo o Messias de Handel, quando ele pacificamente passou a estar com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou partir agora dessa pesquisa, orar muito a Deus para que eu passe assim. Até na hora da morte, John Stott nos comunica: o meu prazer está na lei do Senhor. Com amigos, irmãos em Cristo, igreja, família espiritual, família espiritual, amigos chegados, escrituras sagradas, música e pacificamente. Que Deus nos abençoe. Amém.